né? Minha mãe é 3000 do Gaviões, é da época da Santa Efigênia. Umas letras, Gaviões da Fiel, a polícia veio na hora e foi prender a gente. Se não tiver barco em caravana, não é caravana. O jornal Gavião, que ficou um tempo sem fazer, eu assumi uma responsabilidade muito grande. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve, salve família! Com uma satisfação enorme que a gente recebe aqui a Érica, nossa convidada, para contar a sua trajetória, sua história aqui na torcida. E é isso, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Lembrar vocês aí a importância de estar colaborando, comprando nossos artigos lá do acervo, um bonezinho, uma camisa. Tem um projeto, Teu Passado é uma Bandeira também, onde a gente colaborando, vamos estar ajudando nos recursos para estar construindo a parte de cima do acervo, que é um espaço que a gente precisa para estar arquivando tudo que a gente tem de história, tanto do Corinthians quanto do Gaviões. Hoje eu recebo aqui a convidada Érica, nosso novo formato de estúdio, toda a assessoria aí, a produção do acervo, cuidando direitinho das nossas entrevistas. Temos aqui a Érica, um prazer recebê-la, Érica. Salve, Dani. Satisfação enorme, tive a honra e o prazer de conviver com a Érica. Amizade de mais de 20 anos. Ela, quando eu fui presidente, ela participou das atividades, ela minha assessora, participava também da comunicação, muito importante na nossa torcida. E é isso. Satisfação, Érica, fica à vontade aí. Satisfação é a minha, de estar aqui com vocês, de estar nesse espaço que está muito bonito. É uma honra para mim, tá? Muito obrigada pelo convite. Então vamos dar início à nossa entrevista aí com a Érica. A gente queria saber um pouco da Érica, quando que começou essa paixão, que a gente sabe que já nasce dentro de nós, essa paixão pelo Corinthians. Como que começou essa trajetória dela na torcida, participando ativamente, uma pessoa que sempre esteve com nós aí. Conta um pouquinho para nós, Érica, como que começou? Começou com o Corinthians, né? Eu nem imaginava que era o Gaviões, na verdade. Foi numa final que o Corinthians perdeu para o Palmeiras em 93. E, por incrível que pareça, foi nessa tristeza que nasceu o meu amor, assim, pelo Corinthians. E minha mãe de muito tempo, né? Minha mãe é 3000 do Gaviões, é da época da Santa Efigênia. A Ivani, saudosa Ivani, mandar um salve para ela. Década de 70, né? Mas nem foi por ela, porque ela não quis me trazer para a torcida. Ela não fez minha carteirinha. Eu que tive que vir fazer, porque no Gaviões menor tem que ter autorização dos pais, né? Ela não quis me dar, porque ela achava que tinha que ser uma vontade minha, um entendimento meu. Então eu fiz, quando eu estava completando a maioridade, eu fiz com o Sassá ainda, quando a lojinha era lá, ainda pequenininha e tal. Na torre ali? Na torre. Pô, que bacana. Que ano que foi, Érica? Foi em 97. 97 você fez a sua carteirinha? Minha carteirinha. Mas eu já tinha vindo antes, né? Em 95 comecei a vir. 95 você já frequentava? Já frequentava, e sempre com essa vontade. Minha vontade era passar aqui na rua e olhar e ficar sentada, porque ali perto da lojinha tinha um banquinho, né? Eu sentar naquele banquinho para mim já era uma alegria. Então, eu lembro que tinha a Marina, a Simone, ela sempre assim, né? Olhando pra gente um pouco com receio de ver quem que era, porque era assim. Antigamente era assim, né? Não era panela, mas as pessoas tinham que saber quem que estava vindo aqui. Eu pensei que era só com os homens essa... Não mesmo. Mas assim, são meus espelhos, Marininha, a grande Simone que está... Saudosa Simone. Que está guardada agora, né? Mas assim, foram as minhas escolas de mulheres, assim, aqui dentro. Tia Geni também, tia Ofélia, tia Amélia. E foi assim que eu comecei, foi nesse jogo, né? E aí eu falava pra minha mãe me levar no jogo, mas ela ficava também com medo. Meu pai não era brasileiro, né? Meu pai era grego. Então, para ele era um pouco estranho esse negócio de futebol, porque na Grécia nem tem muito isso, né? Então, e ele tinha medo também, receio, né? Naquela época ainda.
Então, minha mãe começou a me levar. Aí minha mãe me levou, o primeiro jogo foi em 96, no Pacaembu. E aí, desde então, comecei a ir nas caravanas também, sempre com ela, né? E depois que chegou na gestão do metaleiro, que aí ela já começou a pegar confiança comigo e ela me deixava aqui porque ela tinha confiança. Mas foi uma longa caminhada até chegar aí. Pô, que bacana. Eu tive a honra, o prazer de ter essa convivência com você. Sim. Tipo, do mesmo jeito que você era nova, eu também tinha 20, 21 anos no máximo, nessa época. Que bacana, velho. Ô, Érica, fala pra nós um pouco das amizades que você teve quando você chegou na torcida aqui. Quem foram as pessoas, os primeiros contatos e tal? Então, foi os meninos, né? A Marina e a Simone, demorou um pouquinho para elas chegarem, para conversar comigo. Era certo, assim, elas primeiro tinham que entender quem era, quem estava chegando, conhecer quem era a pessoa. Então, as minhas amizades eram o departamento de bandeira, assim, os meninos. Na época, a nossa geração. Que era a geração do Doni, Viola, Dinho, né, Diguinho, B.O., todos esses meninos aí eram meus amigos. Então, e até hoje, assim, né? Meus maiores amigos aqui são homens. Mesmo porque a maioria aqui tem bastante mulher, mas a gente é o mundo do futebol, não tem jeito, não tô falando mal. Mas é que a grande maioria. Então, aqui, meus amigos mesmo, a maioria são homens. E naquela época também. Então, eram os meninos da bandeira, que a gente andava pra cima e pra baixo, e fazendo um rateio para comprar pão com mortadela, queijo. Verdade, não. Lembrou muito, tipo, antes dos jogos, né, a gente ir pro Pacaembu, a gente abria a mão de comer um macarrão com a família em casa, pra estar aqui, reunir antes, até porque nós era a molecada da bandeira na época, tinha que separar o material. A gente era proibido, né? Sim. Na época da proibição. Isso. A gente levava o material, um kit, pra fazer uma batucada na porta, 3 bandeiras no bambu. Mas tinha essa tradição, né, de se encontrar antes, tomar uma cerveja. Pô, que bacana, Érica. E depois também tinha os nego velho, né, que cuidava da gente. Então era o Orlando, o Gão. Aí falava, Érica, você parece um menininho, vai se arrumar, não sei o quê. Era meio que uns paizão pra mim, né? E depois veio a Marina, a Simone, que realmente, assim, parece redundância, mas são as aí pessoas... Elas adotaram. Aí elas me adotaram, sim. Essa menina tem E minha irmã, né, que minha irmã quando frequentava... A Xanda, tive o prazer de conhecer. A Xanda frequentou muito Gaviões. Sim. Ia em caravanas com nós, uma família mesmo tradicional. Exato. Desde a sua mãe, né, que conviveu com os caras mais antigos. Sim. Pô, muito bacana. Ué, Érica, fala pra nós um pouco das dificuldades como torcedora na sociedade, nos estádios, como era recepcionado, tipo, até hoje, assim, pela polícia, pelo sistema, e aqui também dentro do Gaviões, como que é, tipo, como você se sente tratado assim? Fala um pouquinho para nós. Então, no sistema, como torcedora, não é nem questão de ser mulher, é questão de ser torcedora mesmo, né? É uma dificuldade imensa, assim, é um preconceito muito grande. Inclusive, quando eu era do departamento de comunicação, eu fui barrada várias vezes de entrar com câmera, sendo que isso não é normal com as pessoas, né? Então, elas já chegaram, já a polícia... Mas esse preconceito acontecia por quê? Porque você estava... Porque elas sabiam que eu era do Gaviões. Que era do Gaviões. Porque eu também fazia filmagens e aí meu nome vinculou na internet, eu fiz um vídeo que viralizou, não vou lembrar agora, tá? Mas foi na Arena. Teve um jogo que a polícia foi muito hostil e eu gravei. Então meu nome viralizou assim para muitas pessoas, saiu até em televisão. Foi aquele jogo que teve uma confusão com a polícia ali, perto daquelas placas? Isso. A produção vai pôr para nós as imagens aí. Exato. Eu tenho até esse vídeo depois. Ali, você que filmou, você eu filmei, dentro do campo? Eu filmei tudo. Então assim, o que acontece? E aí eu fiquei meio que marcada, né? E aí a polícia, veio uma polícia e me deu um murro, assim, tipo no peito, você não vai entrar com a câmera coisa nenhuma. E por você estar com a camisa do Gaviões já é uma dificuldade. Não é questão de mulher, homem, não. É questão de ser torcedora organizada. E ali nos bastidores ali, você acha que sofria esse preconceito? Tipo,
por parte da imprensa, eles olhavam para você? Sim, eu vou contar uma situação que você estava comigo quando a gente fazia o CT. A gente foi autorizada pelo Corinthians, porque a gente pediu permissão para gravar, lembra, as transmissões da rádio dentro do CT. Então, a única torcida organizada que fazia coletiva no CT era o Gaviões, porque a gente foi lá pedir. E aí uma vez você foi comigo. A primeira vez que você não tinha ido, a primeira vez que a gente foi lá, a gente virou pauta. Que aí falaram que a gente fez, eu e a Tati do Pulga, a gente fez uma pergunta lá e falaram que a gente tinha invadido o CT, que a gente não era jornalista. A Renata Fã falou que a gente tinha invadido, e aí o Puguinha até fez um tweet lá, colocando meu MTB de jornalista, o da Tati e o da Nath. Que nós três éramos jornalistas que estávamos lá. E daí teve uma situação que também você foi, e aí um cara da Band também foi pra cima de você. Foi na apresentação você lembra? do jogador ruim aí. Isso. Passou pelo Corinthians. Foi o Pato, né? E eu lembro, Foi do Pato. Porque eu tava sentado num lugar e o cara, ele pedia licença pra mim, pra filmar. Eu, calma, mano. E na hora que eu entrei pra, recepcionar o jogador... Você foi entregar a camisa pra ele? Foi a hora, ele queria brigar comigo, me empurrou, caralho, porque eu tava com a camisa oficial. Pra deixar o Doni nervoso, né? Imagina. Eu falei, amigão. Aí quando ele viu eu levantar, e que ele viu que a assessoria do Corinthians nos apresentou, esse aqui é o presidente da Gaviões, que eu levantei, ele tomou um choque, ele falou, porra, mano, tô brigando com o cara, mas eu deixei relevar, até porque a gente tá ali, a gente se sente meio que como se estivesse num lugar onde você não é bem recebido. Sim. Eu senti esse dia aí, tanto que lá a gente tinha que ir sem roupa do Gaviões, né, paisana. E muitas das vezes eu chegava lá e eles, o autógrafo é pra lá, porque eu era a única fotógrafa mulher. Pelo fato de eu ser mulher, eles não achavam que eu era uma profissional da imprensa, achavam que eu era uma fã, alguma coisa assim. Foi ali pra pegar uma camisa pra pedir autógrafo. Eu queria lembrar um fato aqui, que vocês participaram também de um manifesto, na época da proibição, que eram só mulheres com a camisa, com a faixa escrevendo Gaviões da Fiel. Sim. Conta um pouquinho pra nós aí. Sim. Esse momento. Foi uma ideia do metaleiro, que ele era presidente, de as meninas formarem Gaviões da Fiel, cada uma com uma letra. Porque o que foi pensado aqui que se fosse com mulheres, não iam ter represálias. A polícia não ia prender, não ia bater, nem nada. Então cada uma entrou escondida do jeito que deu, com uma camiseta. Quando chegou lá, todo mundo vestiu e formou. 15 minutos do segundo tempo faltando. Corinthians e Cruzeiro foi numa semifinal da Copa do Brasil, que o Corinthians foi desclassificado. E aí a gente fez isso. Só que a polícia veio na hora que formou as letras Gaviões da Fiel, a polícia veio na hora e foi prender a gente. Não bateu nem nada, porque virou todos os fotógrafos pra gente. Filmando, fotografando, então eles não bateram. Levaram vocês presos? Levaram direto a gente presa. Liberaram e colocaram para fora do estádio? Não, só que fizeram um tratamento péssimo, porque aí colocaram a gente dentro lá da cadeinha que tinha lá no Pacaembu, que hoje é o banheiro dos homens lá embaixo, e aí fizeram a gente tirar a roupa, fizeram a gente ficar agachando igual o presidiário. Eu era de menor, eu e minha irmã. Mas na época era só mulheres fazendo essa... Eram mulheres, só que o lugar era aberto, então cada um que passava olhava, via a gente pelada lá. E como eu e minha irmã era de menor, não podia ter feito isso. Então eu fiquei presa, eu e minha irmã ficamos presas lá e depois fiquei presa num juizado, inclusive. Ainda ligaram pro meu pai, falaram que ia tirar a guarda da minha mãe, que a minha mãe estava junto também. Marininha tava, a Simone Baniolo tava, a Gigi tava, a Patrícia, que é falecida, tava. Tava um bonde pesado. Na época, o que você sentiu assim, pô, é uma forma de representar? Sim, não fiquei com medo em nenhum momento, eu adorei e faria de novo. Depois a gente fez no Morumbi. A paz é uma cultura mundial, coisa assim, a gente fez no Morumbi, mas aí não pegou nada no Morumbi. Eu lembro. Mas essa do Pacaembu foi tenso. Pô, que bacana, né? E quais atividades, Érica, que você participou aqui no Gaviões? Além de ser uma torcedora ativa, que eu tive o prazer também de riscar o Brasil em caravanas aí em vários lugares. Foi na sua gestão, inclusive, que eu fui convidada pelo Puguinha. O Puguinha levou isso, o finado Gordão.
Tadeu, para você, tal, pro BO, né? Para eu colaborar aí com o departamento. Era para eu ficar 6 meses, fiquei a sua gestão, depois fiquei na gestão do BO. Acabei ficando bastante tempo. E eu era assessora de imprensa, né? E também cuidava todo o departamento de comunicação, fazia o Jornal Gavião, esse que está aqui exposto. Fazia as fotos nos eventos. Você, a Nath... Começou eu e depois a Nath veio depois, o Alex da Mata, o Renato também ajudava com as fotos. Era pouca gente, mas era um pessoalzinho firmeza. Pô, cara, eu lembro, tenho o maior prazer de lembrar que na época, a gente viveu essa época que era molecão da bandeira. Sim. Nem imaginava um dia ser presidente da torcida. E ter você, né, mano, que conviveu comigo vários anos como assessora. Verdade. E às vezes eu tinha umas entrevistas, uns baratos pra falar, porra, Érica, me ajuda, meu, Não, Dom, essa aqui você vai ter que... Você vai ter que conversar bem, você se prepara, mas essa aqui você fica à vontade, pode falar palavrão, pode... Porra, eu me sentia bem seguro, assim, tipo, E o Dom deu trabalho nessa época? Um pouquinho, né? Mas até ao vivo você deu no SPTV, pô? Não, e você não chegava, cara. Você não chegava. Falava... Aí o BO já colocou a oficial, tava pronto, deu 5 segundos você chegou, cara. Ainda era o Felipe Ciani, o entrevistador. Eu lembro até hoje. Foi no Barracão? Foi, carnaval. Era sempre você entrar ao vivo no jornal. Você não chegava e tipo, não tinha como. Faltava quantos minutos? Né? Faltava segundos, você chegou. E o BO já pronto, assim, com a camisa. Mas deu certo, você desenrolava no ao vivo. Que da hora. Ô, Érica, fala um pouquinho das caravanas que você viveu aí. Teve alguma caravana marcante que você fala? Teve algumas. Teve a do Paraguai, que eu fui em 98, que eu menti pro patrão, falei que matei, né? Matei a família toda, literalmente. Que foi... A gente perdeu lá no Olímpia. Foi da hora que a gente ficou preso na fronteira. Como assim da hora ficou preso? Ah, mas normal, né? Se não tiver barco em caravana, não é caravana. Desce a cerveja, nós esperamos. Pega os marmitex de R$1, com os ovos fritos. Teve a da Argentina também, que foi sensacional, né? A Bomboneira, que também foi a última caravana do Jamelão. Que depois ele... Põe na tela para nós, produção, a imagem do Jamelão. Um dos... Em memória, um grande líder. E ele ainda deu ingresso para Fernanda, minha amiga Fernandinha, cabelo enroladinho. Porque ela tava sem, ele ficou do lado de fora para dar para ela o ingresso. Tem Mineirão, tem várias caravanas da hora, mas a marcante para mim acho que foi essa do Paraguai e da Argentina. E assim, momentos da hora, marcante aqui na Gaviões, assim, que você valoriza? Sei lá, de repente um cantinho de jogador, um baralho ali. Nossa, cantinho de jogador é até 8 horas da manhã, né? Que é de lei. Eu tava chegando em casa 9 horas da manhã. Tipo, um final de ensaio. Sim, mas o legal do ensaio era o cantinho de jogador. Porque assim, a gente até valoriza o carnaval, mas não é nossa pegada, né, Doni? Assim, o carnaval faz parte do Gaviões, hoje é uma realidade. É muito bonito de se ver, não sou contra o carnaval, mas a nossa essência é a torcida, é Corinthians, né? Nossa raiz é o Corinthians. É a nossa raiz. Tem vários momentos, inclusive do Japão, que infelizmente eu não pude ir, mas essa quadra estava maravilhosa, estava linda de ver. O dia que o Tevez veio aqui também. Uma imagem da quadra lotada. A gente não dormiu, era eu, o Fabiano aqui, cuidando, era eu com os malotes do dinheiro, cuidando, pagando o grupo, pagando isso, pagando aquilo, e eu nem cuidava disso, né, cara? Pô, Fabiano, mandar um salve. Fabiano, as pessoas que estavam aqui na época, a gente ficou aí 24 horas por 48 para fazer dar tudo certo, né? Porque vocês estavam tudo lá, mas a quadra estava linda de se ver, linda. Quando o Tevez veio aqui também foi da hora, estava cheia a quadra, nossa, nunca vi a quadra pulsando daquele jeito. Tem bastante coisa, né? E evento marcante aqui na quadra, assim, você fala, tipo, de festa de aniversário, festa no shopping, qual que você lembra, assim, que você fala, pô, essa foi assim, pra mim, os momentos da hora, dia 1º, assim. Dia 1º pra mim, qualquer dia 1º pra mim é marcante. Todo dia que eu choro, assim, todo dia 1º eu choro, não tem jeito. Então, esse dia 1º que não teve nada,
causa da pandemia, foi um dia muito triste para mim. Então, para mim, o momento marcante é dia 1º. Dia 1º para mim é o dia mais importante que tem, assim, depois do Corinthians, claro, mas aqui do Gaviões é dia 1º. A fundação, né? Sim. Porra, que da hora, velho. Ô, Érica, fala um pouquinho para nós dessa sua participação na comunicação, na época eu era presidente e tal. Foi a primeira, oportunidade que as mulheres participaram diretamente desse setor? Fala para nós, as meninas que participaram na época com você. Sim, a gente teve um time da grande maioria de mulheres, né? Era eu, a Nath, era a Cida, a Tati, e aí depois participou uns meninos, o Lucas, que fez todo o site pra gente, né? Fez a reformulação do site. E teve o Lucas também que fez o vídeo, o Lucas lá de Perus, também fazia parte de vídeo, edição, ajudou muita gente nesse sentido. E o Renato, que fazia as fotos, mas a linha de frente mesmo eram as meninas. Era eu, a Tati e a Nath. E a Cida, né? E a Cida. Você acha que foi um momento assim que, as mulheres tiveram uma participação ativa mesmo, né? Sim, tanto que aí teve o episódio do CT, que foi as meninas, né? E teve o Lucas também que foi com a gente, mas quem estava tocando eram as meninas, era eu, a Tati, a Nath e a Cida. E a gente virou pauta do programa do Neto, onde a Renata Fã falou que a gente tinha invadido o CT, que a gente era torcedora e tal. Só que ela não sabia o que ela estava falando, porque a gente foi lá como profissional de imprensa, né? Representando o Gaviões. E ela falou... Sim, ela falou que a gente... Autorizadas pelo clube, inclusive, né, pelo presidente e pelo Duílio, na época, que era o diretor de futebol. E ela falou que a gente invadiu o CT. Porque a gente fez uma pergunta para o Liedson da final, e aí a gente perguntou se o Corinthians perdesse, o que ia acontecer. E aí meio que viralizou isso, e aí ela falou que a gente invadiu o CT. A gente virou pauta, que na verdade a gente não era pauta, mas a gente acabou virando pauta. E aí... todo mundo começou a não entender o que estava acontecendo, inclusive quando eu cheguei no Gaviões, eu fui estilizada pelo pessoal aqui do Gaviões, porque o pessoal não entendeu. Uma pergunta que você fez? Sim. Na verdade, quem fez a pergunta nem foi eu, foi a Tati do Puguinha. A gente formulou a pergunta e quem fez foi a Tati. E aí a gente fez a pergunta e aí... Qual foi a pergunta? A gente perguntou, se o Corinthians não ganhar, né, o que vai acontecer? Se o Corinthians não ganhasse e tal... né, qual que vai ser a postura do jogador, do Liedson, no caso era o Liedson na época. Fez essa pergunta e virou uma polêmica tão grande, absurda. Mas, assim, entre os jornalistas? Entre os jornalistas. E ele respondeu a pergunta? Ele respondeu, tranquilo. Só que aí a gente virou pauta no programa da Band e aí ela falou que a gente tinha invadido o CT. Você acha que, de repente, esse preconceito pelo fato de vocês... Da gente ser do Gaviões, porque a Tati pegou o microfone e falou, nós somos os Gaviões da Fiel. Aí foi a hora que, de repente, eles... E aí já veio com preconceito, né, no Gaviões da Fiel. Não veio aqui como profissional da imprensa, veio para invadir, para tumultuar. E aí o Puguinha fez o tweet falando, colocando o nosso MTB, que é nosso registro de jornalista, né, da Tati, da Nath, de todo mundo que era jornalista, falando que não, que a gente foi lá como profissional fazer uma pergunta como qualquer um. Bacana, o Puguinha sempre participando dessas atividades aí, representando bem aí. Você acha, Érica, que de repente essa manifestação do jornalista, foi uma forma de preconceito até da Renata Fã? Sim. Pelo fato de vocês estar ali representando o Gaviões? Sim, porque assim, a gente quando estava lá dentro do CT, a gente não falava que era do Gaviões, assim, meio que o Corinthians, né, falou isso pra gente, falou, olha, nenhuma torcida vai cobrir, então para não ter vaidade nem nada, vão lá, ficam de boa, fazem o trabalho de vocês, tranquilo. Só que nesse dia, foi o primeiro dia que a gente foi, e a gente tinha que demonstrar que era os Gaviões que estavam fazendo a pergunta, porque era uma final de campeonato. Todo mundo, os olhos todos voltaram para nós. Quando ela falou Gaviões da Fiel, todo mundo olhou pra gente. Você acha que, antes de chegar lá com essa pergunta, saiu daqui, né? Era uma dúvida da torcida. Sim. Era uma pergunta direcionada, da torcida pro jogador. Isso, tranquilo. E você levou essa pergunta para lá, ele respondeu automaticamente, naturalmente. Natural. E
de alguma forma você vê esse preconceito da parte da imprensa. Mesmo porque aqui dentro do Gaviões sempre a gente tinha carta branca. A gente, mesmo que a gente era mulher, a gente sempre teve carta branca para trabalhar. Nunca ninguém falou, Érica, você vai ter que fazer essa pergunta, você não vai falar isso, você não vai falar aquilo. Desde o primeiro dia que eu fui do Departamento de Comunicação, que eu fui convidada por Departamento de Comunicação, até quando eu saí, eu nunca tive ninguém me podou de nada, ninguém me cortou de nada. É óbvio que teve divergência, que teve tapa na mesa, que teve briga, teve discussão, que eu acho que isso é normal de qualquer um, mas nunca ninguém falou, você não vai fazer isso. Então, nunca os meninos falaram assim, Érica, pergunta, tipo, não vai fazer isso. É lógico que eles falavam, pô, Érica, fala isso, fala aquilo, fala pro pessoal comentar, conversar isso. É óbvio, tinha algumas... Você sempre se sentiu à vontade? Sim, eu sempre tive vontade, sempre. Legal, cara, isso que é importante, a gente sabe da importância da participação das mulheres que tem lá de trás, desde a Madalena. Sim. Teve um jogo lá que eu não lembro o resultado do jogo, ela invadiu o campo. Pô, a Madalena, acho que foi a primeira mulher que estava em São Januário. Sim. Quando aconteceu umas brigas, pô, cara, sempre foi importante, sempre teve espaço às mulheres e vocês são prova viva disso. Sim. Muito bacana. Queria que você lembrasse para nós, né, cara, tipo, algumas mulheres, historicamente, assim, tipo, que mano, tem uma trajetória que você fala, pô, essas aqui são referência. Fala. Sim. Não tem como eu não citar a minha mãe, que é meu grande espelho e que começou... Minha mãe é 3.000, não vou te falar exato, mas minha mãe é 3.000 do Gaviões, ela é da época de 70, que o Gaviões estava na Santa Efigênia. Tem uma convivência com os fundadores. Tem, conheceu o Flávio, Joca, todos esses monstros aí, né? E aí, é o que você citou, a Madalena, tem a Marcinha, né? Grande Marcinha, que já foi conselheira do Gaviões. Tem a tia Geni. Pô, Marcinha é maravilhosa. Quantas bebedeiras aí, né? Sim. Minha mãe, o nome da minha mãe é Ivani, né? Ivani, para quem não conhece, minha mãe é Ivani de Souza Medrado. Ela foi emancipada pelo pai, inclusive, para poder vir. Naquela época era mais difícil, né? Década de 70. E ela começou na Santa Efigênia, começou sozinha mesmo, sem ninguém. Como eu falei, ela conheceu meu pai depois, meu pai nem era brasileiro. Então, ela veio sozinha para cá, com a Lili, né? Que é falecida também, mas a grande Lili, que também eram muitas amigas. E aí... A tia Lili? Não a tia Lili, a outra Lili, a esposa do Miranda. Pô, a tia Lili maravilhosa. Então, de falar de mulheres assim, né, começando pela minha mãe, tem a tia Lili também, que eu tive o grande prazer de conviver, várias comidas gostosas e ela era muito foda, assim. E aí tem a Lili também, que era a Lili, amiga da minha mãe, que é a esposa do Miranda, chefe de ala aqui no Carnaval. E aí tia Geni, tem como não falar, altas caravanas por aí. Tia Ofélia. Tia Ofélia, que aguentava nós nas caravanas. Nossa Senhora, perdi a linha com nós às vezes, né? Tia Ofélia também, que eu convivi pouco com a tia Ofélia, mas convivi um pouco. E aí da minha geração, Simone, Marininha, e aí tem as meninas, a Karina, né, que inclusive a minha irmã é a madrinha da filha dela. Tem a Sandra, né, esposa do Jamelão. Irmã do Metaleiro, maravilhosa. Gente, tem muita gente. Tem a Patrícia, que faleceu, que é ex-esposa do Penguinha. Tem agora as minhas amigas, né, tem a Teca, tem a Nana, a Moniquinha. Gente, tem muita gente. Eu vou esquecer de alguém, tá? Mas minhas amigas da atualidade, a Teca, a Nana, a Moniquinha, tem a Deia, tem a Karen, tem a Tata, tem a Fernandinha, tem a Amanda, a Keiko, as Molezete. Nossa, as meninas, gente do céu, convivi muito tempo aqui. Minha irmã, que, né, também se afastou, mas conviveu bastante tempo comigo aqui. Bastante caravana, escondido da minha mãe. Inclusive, a minha mãe ficou ligando pro metaleiro, o metaleiro falou, tá na caravana comigo, e você não pode proibir corintiano de ir pra jogo, e não existe isso, proibir corintiano, porque o metaleiro tem um poder de persuasão gigante, né?
Você viveu isso? Você viveu isso e como é que você vai proibir corintiano de ir pra jogo, não sei o quê. E minha mãe, tá bom, deixa as meninas aí. Mas assim, era uma proteção gigante. Ele falava, se eu ver você fumando maconha, eu vou dar 2 tapas na sua cara, vou ligar pra sua mãe e vou falar, bati na sua filha, mas porque eu tava fumando maconha. Da hora, importância, doutrina, esse respaldo que nós tivemos dos mais velhos. Sim. Da hora. Ô, Érica, fala um pouquinho pra nós dessa sua participação ativa, né, mano, como fotógrafo, caramba, você que entrou numa época no Gaviões, tinha uma vida ativa na torcida, de repente seguiu essa linha como fotógrafo. Você sentiu algum preconceito da parte da torcida, de fotografar, filmar no meio do pessoal? Fala um pouquinho pra nós. Eu não comecei fotografando, eu comecei como torcedora mesmo, indo nos jogos. E aí minha paixão pela fotografia foi que comecei nas caravanas, assim. Só que em caravana é um pouco difícil você fotografar por conta da polícia, né? Porque eles implicam com tudo e aí de revista, então tudo começa a ser um empecilho, né? Então em caravana era difícil levar no começo. Mas depois eu comecei a fotografar aqui os eventos da quadra e as pessoas começaram a gostar. Aí, vem aqui, Érica, fotografar isso, tudo sempre voluntário. E comecei a me apaixonar pela fotografia. E depois eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Inclusive, o meu TCC foi um documentário do Centenário. E aí, em nenhum momento eu falei que eu era do Gaviões, né, para não tendenciar o documentário. Então, para as pessoas, eu não era do Gaviões, porque eu fui falar do Centenário do Corinthians. Mas tinha um pouco de dificuldade, sim. Inclusive, quando a gente começou a fazer o jornal, que a gente retomou na sua gestão, o jornal Gavião, que ficou um tempo sem fazer, eu assumi uma responsabilidade muito grande, porque quem fazia esse jornal era a Manchinha, era a Tadeu, que era o irmão do Joca, né, que também já foi nosso presidente, era o Eduardo Scolese. Então, eram pessoas assim muito capacitadas para fazer. E aí a gente assumiu, né, eu e o Departamento de Comunicação, as meninas, que nem eu falei, a Nath, a Tati, todas jornalistas, Cida. Então a gente assumiu e foi uma grande honra para mim. Então a gente retomou o jornal em 2011 com a carta do Flávio Laselva, que a gente fez a capa da capa do Flávio Laselva, que tem aqueles dizeres que todo gavião, todo associado tem que ler, né, que acho que é uma obrigação. Inclusive está até no site, se não me engano, essa carta, né, que ele fala, né, quer ser o Gavião, quer ser Corinthians. Então isso é muito importante, mas a gente tinha dificuldade, por exemplo, com o jornal, a parte financeira era um pouco difícil. Porque é tudo oneroso, né? Tudo é um gasto. E o pessoal acha que o Gaviões, pela grandeza que o Gaviões tem dinheiro, e nem sempre tem. Só que quando eu trazia o jornal pronto para vocês tiravam o leite de pedra para trazer dinheiro. Porque eu levava a pauta para a diretoria, e todo mundo aprovava. Só que, Érica, não tem dinheiro. Só que quando a gente fazia o jornal, todo mundo via a arte pronta ali. Nossa, vocês queriam imprimir aquilo, porque realmente, assim, eram 4 páginas, então era muito difícil escolher o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer, mas a gente dava um jeito e imprimia o jornal. Então tinha dificuldade financeira, como eu falei, eu tinha carta branca, né? O pessoal, nunca ninguém falou não vai fazer isso. É óbvio que tinha algumas divergências, mas normal. Só que tinha, assim, umas dificuldades, então, na questão da fotografia. Então, eu tinha que cobrir um ensaio. Era muito difícil, porque era muita gente. Então, tinha gente que ficava me cutucando. Faz foto minha. E aí, assim, eu sempre tentando, né, na bola de meia ali, contornar. Aí, uma menina achou que eu não quis fazer foto dela. Aí, ela foi chamar o fulano de tal, porque eu não tinha tirado foto dela, porque queria me bater. Era gente querendo passar a mão. É óbvio que aqui sempre tive muito respeito, mas em ensaio, a gente não tem muito controle. Né? É muita gente, então não tem muito, nem a grande maioria é de Gavião, né? Então são pessoas às vezes de fora, então às vezes até o Pulguinha ficava bravo, Eriquinha, para, você não tem que ficar até 5 horas da manhã fazendo foto, mas é meio que um instinto meu, assim, que eu não queria perder. Se eu desligasse a câmera e guardasse, eu perdia aquilo, então eu ficava até o final.
Que aí o meu prazer era guardar a câmera e ia pro cantinho do jogador. O resto da noite eu não tava nem me importando, mas eu queria depois ficar até 9, 10 horas da manhã no cantinho do jogador. Mas antes eu queria registrar, então tinha assim essas dificuldades, assim. Então, acho que por fato de eu ser mulher, muitas pessoas acham que, ela, né, deixa ela, vai fazer e tal, mas não é bem assim, né? Mas eu acho que não é nenhum problema do Gaviões, de torcida, é um problema, acho que, social, né? Da sociedade mesmo. Mas, tipo, departamento você não tinha dificuldade? Não, tinha dificuldade financeira, a gente sempre teve, né? Mas a gente não tinha esse problema. A gente teve alguns problemas de polícia aqui dentro, né? Que você viveu, inclusive. Fala um pouquinho para nós, né, Érica, dos principais, assim, acontecimentos que vocês tiveram na frente. Eu peguei umas épocas difíceis. Peguei na Jar de Souza, você foi preso. Então, era a polícia aqui semanalmente, dentro da minha sala, perguntando quem que eu era, o que eu fazia, se eu gostava de fazer, se eu não gostava de fazer. Peguei a rota aqui, que eu fiquei mais de 8 horas enquadrada, presa. Eu, Dona Amable, que também é uma grande referência para mim de mulher, doou a vida aqui para o Gaviões, né? Eu acho que foi um dos dias mais difíceis para mim, na minha vida. Foi da gente ficar enquadrada, com a cara na parede, com a cara no chão, com a mão aqui, e assim, imagina uns caras com arma na sua cabeça falando que ia te prender, né? Então, foi uns dias muito difíceis aqui pra mim. A gente pegou a época do Lula, né? A gente foi homenagear o Lula e ele ficou doente logo depois. A gente ia fazer uma grande festa para ele aqui e um mês depois ele ficou doente. Então era imprensa aqui para falar de carnaval na entrelinhas. E aí eu ia pesquisar o nome do cara, o cara era de economia, a outra era de política. Então os caras não queriam falar de carnaval, queriam falar mal do Lula e usar o Gaviões para isso, né? Mas a gente pegou a Oruro, que foi uma época muito difícil, né? Infelizmente faleceu o menino Kevin. E aí teve o Helder. Foi uma fatalidade muito grande, a gente teve que dar o respaldo pro Helder, para todo mundo. E aí teve... Você tava... Foi bem recepcionado no estádio, mano. A gente tomando cerveja, comendo uns espetinhos lá que nós nem sabíamos que nós tava comendo, tirando foto, tava o Pila, tava todos os manos. Aí aconteceu esse acidente aí, que o moleque foi soltar o sinalizador. Mas é isso. Pegamos umas barcas aí, né, Doni? 2005 você tava, Érica? Foi... Nós somos campeão brasileiro, Sim, tava sim, pô. Vocês, Goiânia, né? Vamos fazer um bate-pronto agora com a Érica aqui. Quero saber da Érica, que ela gosta mais rap, samba, rock ou sertanejo? Samba, com certeza. Samba raiz. Foi o que eu aprendi aqui dentro do Gaviões, nas caravanas da vida aí. Fala um samba de caravana aí que você... Samba de caravana, o samba enredo lá, aqueles que falam do Brasil inteiro lá. No Ceará, terra de Irapuã. Mas esse samba aqui, ó. Samba caravaneiro. É isso aí. Monte a nós, ó. Tô rindo daqui. Escolha da nossa convidada, ó. Érica, fala pra nós qual foi o maior ídolo da história pra você? Eu sei que vai ser meio polêmico, mas é o Marcelinho Carioca. É da minha geração, né, cara? Não tem como não falar. Assim, fez parte da minha história, assim. Põe na tela Marcelinho Carioca batendo falta contra os porcos em Ribeirão. Meu Deus. Por favor. Mulher. O time que marcou história pra você, né? Marcou a época, você fala, esse time aqui... O time de 98, né? 98? 98. Campeão brasileiro? Sim. Gol do Edilson. É isso aí. Gol do Marcelinho. Com certeza. Põe na tela a produção. Gol do Edilson. Gol do Marcelinho. Ó, e uma falta. Quem você escolhe para bater? Marcelinho ou Neto? Marcelinho. Marcelinho? Sim. Põe na tela aquela falta do Marcelinho contra o porco no Pacaembu.
tobogã, que o Veloso falou para tirar a Bahia. Pô, que bacana, mano. Ó, e um pênalti. Quem você colocaria para defender, Érica? Dida. Dida? Põe na tela, produção, os 2 pênaltis que o Dida defendeu na Copa do Brasil, acho que foi contra o São Paulo. Põe na tela pra nós. Vai, Dida! Estamos brincando com a produção, que nós estamos com a produção do acervo, satisfação. Isso é louco, velho. Érica, fala pra mim, o estádio que você escolheria? Pacaembu, Arena ou Fazendinha? Pacaembu, com certeza. Pacaembu? Sem dúvida. Por quê? Fala pra... Porque foi todas as nossas vitórias lá, né? Nossa história, tudo lá. Tem como, a casa do corintiano. Que bacana. Põe a imagem do Pacaembu pra nós. Nossa. Ô, Érica, fala pra mim, o cara mais ruim que você viu jogar no Corinthians? Vixe, eles vão brigar comigo, o Romero. Romero? Tá que pariu, aquele cara assim. E pra você, o maior treinador da história do Corinthians? Tite, eu sou apaixonada pelo Tite. Inclusive, fiz entrevista com ele no CT e aí ele ganhou meu coração. O cara é demais, cara. O cara recebeu sempre o Gaviões muito bem, mas vamos falar profissionalmente também. Ele fez o Corinthians time vencedor, né? Eu sei que a gente ficou com raiva dele alguns tempos pelo modo dele jogar, meio recuado, mas é um grande técnico. Ó, meu Tite na tela, campeão do mundo. Ô, Érica, fala pra nós a derrota mais dolorida pra você. Difícil, mas vou falar. Foi no ano 2000, quando a gente perdeu da raça maldita, né? Palmeiras, porco. A gente perdeu a Libertadores nos pênaltis, inclusive o Marcelinho perdeu um pênalti, né? Meu grande ídolo, mas infelizmente ele perdeu o pênalti. E foi muito difícil para mim, porque eu era muito nova e para mim entender tudo aquilo, né? Então eu chorei muito. E aí o polícia teve que me tirar do estádio, porque ele falou que eu era a última pessoa do estádio, que só tava eu lá. Ele falou, menina, desculpa, mas você tem que ir embora, só tá você aí. Então foi uma grande decepção, uma grande derrota para mim. Pô, não precisa pôr na tela essa derrota. Um jogo inesquecível pra você, Érica. Fala pra nós. A gente ganhou a Libertadores no Pacaembu, né? Putz, cara, foi aquele grito na garganta preso, né? Campeão da Libertadores. Campeão Põe na no tela. Pacaembu. Corinthians campeão da Libertadores, 2 gols do Sheik. Maravilhoso, Sheik, grande Sheik. Aqui, ó. Ô, Érica, fala pra mim qual o maior acontecimento, assim, no Gaviões, assim, pra você, marcante? Putz, eu tinha até lembrado de falar isso. Foi no Mundial do Japão. Infelizmente eu não pude ir, questão financeira, não tinha como. Mas eu fiquei aqui e a quadra estava linda de se ver, cheia, cerveja R$1, todo mundo bebendo aí de boa, logo cedo, né? Logo de manhã. Você participou ativamente? Participei, Tudo isso, sim. colocaram um telão no palco, um telão. Pô, a gente fez uma estrutura monstra aqui. Fogos. A gente ficou. Você, tio Fábio, Fabiano. Nicolas. Sim. Viriatos, Exato. Porque todo mundo tava no Japão, né? Então tinha pouca gente aqui. Verdade. A gente fez tudo isso acontecer aí. Ernesto tava narrando o jogo. E isso foi marcante pra você? Foi bem marcante. Que da hora. O Érica, fala pra nós, qual os maiores líderes da história do Gaviões pra você? É o metaleiro, sem dúvida. Põe na tela o gordão. Monstro.
Foi toda a minha formação de Gaviões da Fiel, tudo que eu sou eu devo a ele. Jamelão também, grande Jamelão. E os nego velho, né? Orlando, o Gão, Zinho. E aí tem a outra geração que são vocês, né? Você, Dinho, Viola, são os meninos que são feinhos, chapado, Alex. Tem muitos aí, não dá pra falar de todo mundo, mas são os meus espelhos, assim. Érica, o que o Corinthians significa para você? É a razão da minha vida, assim, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu aprendi de ser humano, começou pelo Corinthians, né? Porque se não fosse o Corinthians a gente não estava aqui, o Gaviões não existia. Então é a minha motivação de viver, assim, sabe? Quando a gente está meio triste, meio que sem... A gente tem, né? Tempos em tempos na vida que não são fáceis pra gente. Mas o Corinthians traz essa motivação e foi onde eu conheci o Gaviões, onde conheci pessoas maravilhosas, onde eu conheci minhas amizades, inclusive o meu namorado atualmente eu conheci aqui, ele nem é daqui, ele é do Rio de Janeiro, mas eu conheci aqui. Então a minha vida norteia em cima do Corinthians, né? Também, assim, inclusive até a minha profissão, né, ser jornalista foi por conta do Gaviões, por conta de querer um mundo melhor, né, aquela utopia de querer... É um pouco utópico, mas ao mesmo tempo eu sei que eu fiz um pouco de diferença aqui dentro por conta da minha profissão, porque eu consegui exercer a minha profissão aqui dentro, né, ser jornalista é uma grande honra para mim, assim, o Gaviões da Fiel é o sentido de tudo que eu vivo, né. Então é isso, família. Estamos chegando no final aqui da nossa entrevista. Muito obrigado, Érica, por satisfação. Deixa as suas considerações finais aí, à vontade. Primeiramente, antes de me despedir, eu queria falar com as meninas, né? Participação das meninas aí, participar mais, elas terem um pouquinho mais de participação, né, Doni? Eu sei que eu tive um espaço aqui, mas não foi assim de graça. Foi porque eu vim, eu me interessei, participei, então tive algumas dificuldades, sim, como a sociedade machista, então o mundo do futebol também norteia nesse machismo, nesse preconceito, mas cabe a todas nós nos unirmos, então ter essa união da participação das meninas mais presentes dentro do Gaviões, não só em estádio, que é importante, claro, muito, mas aqui dentro da sede, né? Então, no dia a dia, participar, vir nas reuniões de associados, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ajudar aqui o Paracatá, o grande Paracatá, que faz uma reunião de sócios maravilhosos, que hoje é o Fantasma, os meninos que tocam. Mas, enfim, eu vim aqui, ficava sentadinha, só olhando, naquele calor, que antes não era esse acervo maravilhoso que era aqui, que tem ar-condicionado. Antes era aquele calor, que a gente ficava suando aqui dentro, apertado. Mas eu estava aqui, então aí depois ajudava lá a ficar preenchendo o papel, mas sempre ouvindo, sempre participando. Então, assim, gente, tem que participar, meninas, tem que vir. Não é fácil, não é, mas tem que participar. Se vocês não participarem, infelizmente não faz muito sentido de ter uma abertura. E isso eu acho que é em qualquer lugar, e aqui não é diferente. Por onde, né? Fazer por onde. Então eu peço muito encarecidamente, assim, porque eu já tô meio que entregando, assim, né? Já fiz a minha caminhada aqui dentro. Então, acho que é importante cada dia mais vir mais meninas aqui. Renovar. Quero mandar um abraço, um beijo para as minhas amigas que ainda estão atuantes aqui e as que não estão, que é a Déia, a Karen, a Tata, a Cris, a mãe do Jimmy, a Keiko, a Amanda, que são meninas que não vêm mais aqui, mas tem a Moniquinha, que é atuante, que é da aula das crianças, tem a Nana, tem a Teca, que hoje vai vir de conselho no Corinthians, né? A Ana Lu também vai vir numa chapa de conselheira do Corinthians. Então, assim, gente, tem a Dadá também, que é a irmã da Teca, que é a mãe do Luan. Então, tem espaço, gente. Não é igual ao dos homens, mas acho que a gente pode ir trilhando aí uma caminhada para
para a gente ter mais espaço e ter uma grandiosidade aí na torcida. Mando um salve aí para minha mãe, né, que também é atuante, um salve para todas as mulheres aí do Gaviões, um salve para toda a rapaziada também do Gaviões e que está nessa caminhada aí de Corinthians, né, e dizer que a melhor parte do Gaviões é a caravana. Infelizmente hoje a gente está meio podado disso por conta da pandemia, mas a melhor parte do Gaviões é a caravana. Então é uma coisa que eu quero retomar aí e voltar aí. E é isso, assim, gente. Eu quero agradecer o convite do acervo. Para mim é uma grande honra estar aqui com o Donizete, que fez parte da minha vida, que fez parte da minha história aqui dentro. Então, para mim é uma grande honra. Eu quero agradecer. Eu estou muito feliz mesmo por participar e muito feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Pô, galera, que bacana. Obrigado, Érica, pela Tamo participação, junto. satisfação. Obrigado, Acervo aí, toda a estrutura aí. E é isso, velho. A gente vai ter várias oportunidades de receber os convidados. Cada associado, cada gavião carrega uma história, uma trajetória. E é isso. Agradecer aqui a audiência de vocês e a nossa convidada. Uma lembrança para você. Ô, Dani, obrigada. Satisfação enorme. Obrigada aí, Obrigado aí por compartilhar com nós um pouco dessa sua grandiosa história aí. Deus abençoe. Obrigada, gente. Vai, Corinthians. A gente retomou o Jornal Gavião aqui na gestão do Doni, né? Aí vocês podem ver aqui em julho de 2011, a gente colocou essa carta que o Flávio Laselva fez na época da fundação. Então, que ele fala que nosso lema está expresso em nossa própria designação, que é a força independente, nosso verdadeiro ideal. Que sempre foi, né? O Gaviões é a força independente prol do Grande Corinthians. E aí também tem esse exemplar que a gente fez em setembro de 2012, que a gente contou a trajetória do Gaviões dentro da Libertadores. Então essa foto aqui foi da final da Libertadores no Pacaembu. Essa foto eu que eu fiz lá de cima do camarote. Então foi essa foto. E teve essa foto aqui também na caravana da Argentina, que a gente foi para La Bombonera.